Neste bloco de vídeo, nós vamos trabalhar justamente as etapas preparatórias. Nós já entendemos a mecânica da carta, agora nós vamos falar sobre o planejamento e a estruturação do controle estatístico baseado nas cartas de controle. Aqui tem que ficar bem claro que é o planejamento e a estruturação dela, não é a execução ainda, então o planejamento. O que nós precisamos entender? Para as etapas preparatórias de planejamento, nós temos 7 pontos a serem discutidos, cada um específico para cada elemento em si. Então, o primeiro deles é estabelecer um ambiente que seja adequado para nós utilizarmos o CEP em si, o controle estatístico do processo. Você lembra que para ter esse ambiente eu preciso ter uma entrada, eu tenho que ter um processamento, eu tenho que ter uma saída, mas esse ambiente ele precisa ser adequado, ele deve estar em condições normais de operação. Eu não posso ter, pessoal, muitas vezes você tem, eu vou usar o CEP para ver a bagunça que está o meu processo em si. Na verdade, primeiro você vai ter que daqui a pouco usar primeiro um 5S, daqui a pouco você vai ter que aplicar ferramentas, uma ideia de manutenção nas suas máquinas, colocar uma máquina regulada, uma ferramenta calibrada, um operador treinado, estabelecer instruções de trabalho. Por quê? Porque eu tenho que ter a minha operação, o meu processo em condições normais. Tá? Esse é o ponto. Por que mas se eu não fizer em condições anormais de processo? Porque se tu está em condição anormal, daqui a pouco vai só abrir elementos de causas especiais no seu processo. E aí o que vai acontecer? O seu processo vai estar fora das especificações e você vai incorrer no erro de abrir outras ferramentas que não são adequadas na sua estrutura. Então, vai com calma. Entenda o estabelecimento de um ambiente propício para o CEP. Tá? Entendido esse primeiro item, eu preciso padronizar métodos, tempo de operação, eliminar interferências externas, por exemplo, definir sequência do corte, o tempo fixo de ciclo, garantir que não haja mudanças planejadas durante a coleta de dados. O que é isso? Evitar trocas de operador, evitar as paradas de setar a máquina, de programação de CNC, porque se eu estou coletando o meu elemento de amostra em si, de um subgrupo em si, o que eu preciso ter? Eu preciso ter o processo que ele se repita ao longo de toda a minha coleta. Tá? Então isso é muito importante. Porque se eu troquei um operador, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ter que... Então, se eu troquei este operador mesmo, eu tenho uma segunda coluna de um outro operador. Tá? Então, eu tenho talvez um operador A, depois um operador B. Só que o que esse operador B ele está fazendo vai ter que ser o mesmo tempo coletado, ou o mesmo número de coletas de amostra do operador A. Eu não posso ter no operador A 5 coletas, aí agora eu troquei o operador, eu vou fazer lá 20 coletas no B, depois mais 5 no C, 30 no outro. Não. Eu preciso ter uma estrutura planejada durante essa coleta de dados em si, tá? Para que eu não tenha o que se chama de um viés de um operador, um viés que talvez era máquina. Muitas vezes eu estou fazendo lá uma calibração da máquina, um setup de máquina, porque eu estou coletando para identificar a fonte do problema com aquelas condições que estão no momento. Tá? Então, isso tem que ficar muito claro para a pessoa que está estabelecendo esse ambiente adequado para o CEP. E eu preciso confirmar que os instrumentos e os registros estão calibrados e rastreáveis. Por exemplo, micrômetro, relógio comparador, com certificação e tudo mais, para entender esse ambiente adequado para o CEP em si. Mas isso aqui são alguns elementos em si que eu posso colocar nessa minha estratégia. Agora, um segundo ponto, uma segunda etapa preparatória, é que eu defina o processo a ser controlado. Eu tenho que entender agora o processo. Tá? É o processo, pessoal, não são os processos. É o processo a ser controlado. Por exemplo, eu tenho que delimitar qual é a fronteira do meu processo. Início na usinagem, término na medição dimensional final. O que eu estou fazendo em si? Tá? Então, eu tenho que definir a fronteira desse meu processo. Eu preciso identificar quais são as operações críticas e quais são as suas variáveis de saída. Por exemplo, na furação, o diâmetro e a concentricidade, no processo de retífica, rugosidade superficial, na pintura, a espessura de camada colocada naquele componente em si, a operação que seja crítica.
para me fazer a análise. Um outro ponto é definir a medição, o ponto de medição mais representativo para o controle. Muitas vezes se tem CEPs que se fazem a coleta de dados, mas eu não encontrei o ponto de medição que ele é representativo para o controle. Um exemplo clássico é medição do diâmetro após o resfriamento de peça. Então, se eu fizer com uma peça ainda numa temperatura elevada, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ter uma dilatação térmica. E aí que vem a pergunta, é esse momento térmico que me interessa ou é quando a peça está na condição habitual de temperatura, condição ambiental de temperatura? Então eu preciso fazer essa reflexão porque isso é bem sabido. Nós não estamos trabalhando, pelo menos na área industrial, nós não trabalhamos muitas vezes com centímetros, nós estamos trabalhando lá com milímetros ou ainda com micro nessas estruturas. E aí nós vamos ter que começar a pensar nesses elementos, a parte de não temos uma dilatação de um eventual componente por efeitos de temperatura. E aí, daqui a pouco você está fazendo um tratamento numa peça e aí você vai ter que fazer esse ponto, lembrar desse ponto aí. Uma outra, medição da pressão de injeção no estágio final, outro ponto importante. E eu preciso, quando eu estou definindo o processo, descrever o processo em fluxograma ou utilizar o diagrama CIPOC. Tá? Fornecedor, recebimento, usinagem, inspeção e cliente em si. Tá? Então, só para entender essa estrutura em si, o diagrama, a parte do fluxograma em si, é uma das ferramentas da qualidade, e o diagrama CIPOC, também utilizado no Six Sigma, uma excelente forma de entender e extremamente fácil de compreender a parte do CIPOC em si. Tá? Então, só para nós ter essa nossa estrutura aqui. Feita essa etapa número 2, vamos para a etapa número 3, que é determinar quais são os aspectos que nós vamos analisar. Ou seja, o primeiro deles é escolher as variáveis que mais influenciam a qualidade do produto. Se é temperatura, se é pressão, se é o tempo de ciclo, espessura, peso, o que nós queremos de influência naquela qualidade do produto. Definido isso, nós vamos agora fazer a priorização daquilo que é crítico para a qualidade, critical to quality, tá? Então nós precisamos entender, é a tolerância dimensional, uma dureza mínima, o que é isso de importância para nós, ou seja, o que é crítico naquele momento para a qualidade em si, tá? Avaliando a ideia do cliente. Outra, nós devemos considerar indicadores de desempenho. Por exemplo, uma taxa de refugo, a taxa de retrabalho, qual é o tempo médio entre falhas. Então, tem muito material, o tempo entre falhas em si de sistemas e tudo mais. E nós precisamos também, podemos pensar na parte de usar o diagrama de Ishikawa para identificar as variáveis principais. Por exemplo, máquina, método, material, mão de obra, meio ambiente e medição em si. Então nós temos isso, são os 6 M's, pessoal, que são oriundos lá do diagrama de Ishikawa, e nós conseguimos aqui facilmente atender essa estrutura, até porque o diagrama de Ishikawa é um dos diagramas, uma das ferramentas da qualidade em si. E aí o próximo ponto número 4 é definir as características de controle. Então, definir claramente o que será medido. Então, se é o diâmetro, a espessura, temperatura de soldagem em si. E especificar a nossa unidade de medida e os limites de especificação. O diâmetro, qual que vai ser a unidade e os limites dele. Então, é o diâmetro mais os seus limites em si. Garantir que a característica seja mensurável e sensível a uma variação. Tá? Então, por exemplo, uma força de fechamento, um torque, um pH. E também registrar o valor nominal e os limites superiores e inferiores de especificação nessa nossa estrutura aqui. Tá? Então, isso vai ser importante para nós entendermos essa estratégia da característica de controle em si. Muitas vezes parece bastante itens, mas é o primeiro ponto. Se você está fazendo o primeiro contato em si, faz uma ideia de reforço de entendimento, isso, e aquela pessoa que já tem uma experiência muito grande no CEP, isso vai servir para reforçar os seus conhecimentos em si nessa parte.
E um outro ponto é a parte de validar o meu sistema de medição. Tá? Meu sistema de medição, o que eu vou ter que avaliar? A precisão, a repetibilidade, a reprodutibilidade na minha estrutura. Tá? Então, RR aqui, nessa parte, que eu vou ter que fazer. Isso aqui é muito, pessoal. Tá? Não é o nosso caso aqui no CEP falar, mas é do análise de sistema de medição. Uma outra core tool, que é o MSA, assim como o PIPAP, o FEMEA e o APQP, aí que formam as 5 grandes ferramentas, vamos dizer assim, da área de Core Tools que são utilizadas. Tá? Então, esse é um ponto importante aqui. Nós precisamos também confirmar a rastreabilidade metrológica. Tá? O que é isso? Os instrumentos foram calibrados por laboratório, acreditado, os nossos elementos de medição são acreditados em si, porque não adianta você pegar, por exemplo, um paquímetro, um relógio comparador, e ele não está calibrado, não está funcional em si. Tá? Porque isso vai partir para uma carta de controle. Então, qualquer ponto que você colocar além de algum limite, lembrando, está fora uma causa especial, isso vai ser tratado como uma medida de melhoria, mas muitas vezes a medida de melhoria não era necessário porque o seu instrumento de medição, a parte metrológica sua está errada em si, não é problema na peça que você está trabalhando. Então é muito, muito importante que você tenha essas estruturas bem adequadas na sua estratégia empresarial em si. Definir também a frequência de calibração, os micrômetros, termômetros e outros vários tipos de elementos aqui, a parte de calibração em si. Avaliar a adequação do instrumento, a faixa de medição e a resolução necessária. Isso aqui, pessoal, não precisa nós nem entrarmos nesse ponto, porque é todo um estudo de metrologia. Os elementos de colocação, por exemplo, de resolução, a faixa de medição em si. Tá? Então, é muito lá do MSA, mas eu preciso entender aqui para dar uma reforçada nesse ponto em si. E um outro ponto, pessoal, o 6º ponto, antes de nós chegarmos no 7º ponto, é minimizar as variações não controladas. Por exemplo, eliminar qualquer tipo de fator externo que vai influenciar no processo. Eu não estou falando de causa especial, pessoal, tá? Aqui é um fator externo, tá? Que vai influenciar o processo em si. Ele está influenciando o meu processo. Um deles, pessoal, uma variação de temperatura, uma vibração de máquinas próximas. Muitas vezes tem casos, pessoal, que são coisas até ruins de presenciar, até o humor do operador interfere e muito em uma medição, em uma operação em si. E daqui a pouco isso é um fator externo, é uma provocação de alguma outra pessoa que vai levar a uma influência no processo em si. Tá? E aí, muitas vezes nós temos que ir lá voltar nos nossos treinamentos em si para entender essa estratégia aí. Um segundo ponto é verificar ajustes e parâmetros de setup antes da coleta. A rotação está certa, o avanço, pressão, temperatura, tudo ok? Então nós vamos à frente. Padronizar a sequência de operação e o tempo de medição. Tá? Então medir sempre após o mesmo tempo de resfriamento. Lembra a questão da dilatação térmica, um estresse térmico que você tem no tipo de peça que nós vamos estar avaliando em si. E registrar condições ambientais e condições operacionais. Por exemplo, a temperatura ambiente que foi medida, onde foi coletados os dados, ela estava registrada em 22 graus. Umidade 60%, o turno que foi colocado, tudo isso é importante para nós termos a nossa estratégia muito bem documentada, tá? Então, muito bem documentada nesse ponto. E aí, o 7º e último ponto da etapa preparatória, aqui nós fechamos esse bloco, é garantir a amostragem que seja adequada para variações especiais. Ou seja, eu preciso planejar um número de subgrupos e tamanhos das amostras em si. Por exemplo, 25 subgrupos de 5 peças cada. Então, isso é uma estrutura que eu posso pensar. Um outro ponto, definir os intervalos de coleta que representem a variação natural. Por exemplo, uma amostra a cada 30 minutos de produção. Um outro ponto, eu preciso trabalhar muito no viés de amostragem. O que é isso? Não coletar apenas peças do início do turno ou após uma troca de ferramenta. Por quê? Daqui a pouco eu tenho itens que nesses pontos
eles não vão estar ainda ajustados em si no meu processo normal de produção e eu posso ter um viés de amostragem em si, tá? E o último ponto é assegurar que o meu plano amostral ele detecte causas especiais, muitas vezes esperadas. Por exemplo, falha de ferramenta, ajuste incorreto, troca de operador. Tá? Então eu preciso garantir essa estrutura aqui que é a amostragem para essas variações especiais em si. Então nesse bloco, pessoal, nós fechamos essa parte de etapas preparatórias para a nossa construção do gráfico de controle.